Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma leitura comentada do Livro dos Espíritos. Eu sou Liliane, sou espírita e compartilho aqui com vocês essa leitura tão preciosa da obra de Allan Kardec. Nós estamos na introdução no item 13. Esse é o vídeo de número 23 da introdução e Kardec vai mostrar para a gente uma coisa muito curiosa. As diferenças que existem tanto na forma qual é a linguagem, a maneira de se expressar, quanto no conteúdo, né? São os conceitos expressos pelos espíritos que existem nas respostas dadas pelos espíritos. Nós que participamos de reuniões mediúnicas hoje, através da psicofonia, da fala, nós vemos linguagem diferente, respostas diferentes para a mesma pergunta. Antigamente, na época de Kardec, ela era escrita, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, os espíritos desencarnados, assim como os encarnados, eles são diferentes tanto quanto ao conhecimento como à moralidade. A gente não espera aqui, se a gente lançar uma pergunta, pega 10 físicos famosos e aí a gente lança um problema para eles, é muito provável que eles vão resolver de 10 maneiras diferentes. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem o seu nível de entendimento e sua área de preferência. Com os espíritos é a mesma coisa. Quando eles desencarnam, eles carregam todas as suas características. Então, nós podemos ter respostas diferentes quanto ao conteúdo e quanto à maneira. Dois espíritos bacanas, evoluídos, eles vão se expressar de maneiras diferentes. Por quê? Porque eles são diferentes. Aproveite e se inscreva no canal, curta, compartilhe. Deixe a sua opinião, sua sugestão, é sempre muito bem-vinda. Vamos à leitura do item 13 da introdução. As observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade. Kardec tinha dito, anteriormente, de algumas dificuldades. Está em dúvida? Pausa. Entra lá na playlist do meu canal, Livro dos Espíritos, e dá uma olhadinha. Mas dá para entender, segue daqui. A da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupem, exatamente como sucederia entre os homens que se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Nada de se estranhar. Espírito não é uma categoria genérica, todos pensam da mesma forma, todos respondem as mesmas questões da mesma maneira. Eles continuam sendo o quê? Pessoas que desencarnaram, com seus pontos de vista, com seus preconceitos, com as suas maneiras de ver o mundo. Só que agora eles estão do lado de lá, não viraram anjos nem supremos detentores do conhecimento. Então você precisa saber com quem você está conversando, desencarnado, encarnado também. Mas, ponderam, como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo entre si? Como? Eles não tinham que dar toda a mesma resposta, letra a letra? Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que acabamos de assinalar, independente do motivo, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas. Abstração feita do caráter dos espíritos. O que ele está dizendo? Olha, gente, é o seguinte,
Independente de serem espíritos evoluídos, existem algumas causas que podem ocasionar respostas diferentes. Quais são? Continua aqui no vídeo. Este é um ponto capital, cujo estudo trará explicação. Aí fala, estuda que você vai saber. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Não é você lendo um livretinho de 2 páginas que você vai entender toda a complexidade da doutrina espírita. Aliás, você não vai entender absolutamente nada numa leitura de 2 páginas, convenhamos, né? Quanto mais você estuda um tema, qualquer que seja, mais você vai se aprofundando, mais você vai entendendo que você não entende quase nada. Vai estudando mais, você vai diminuindo a sua ignorância sobre qualquer assunto. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio, e querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Ele só faltou falar assim, né? Inocente, não sabe de nada, você tem que estudar muito, criatura, para poder entender. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo? Alguém acha que vai adquirir o conhecimento de uma ciência em 1 hora de estudo? Não é possível. Além disso, nem sempre a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição dada a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma. Gente, uma coisa assim muito nítida. Qualquer ciência, elas são vistas, né? As ciências são vistas por pessoas. Pessoas têm os seus pontos de vista que podem divergir. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dados na gramática. Começa do simples, do concreto. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Kardec é mestre. Ele sabe que para ele ter uma resposta boa, ele precisa saber fazer uma pergunta boa. E assim é a nossa vida. Uma boa resposta exige uma boa pergunta. Seria pueril, portanto, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. A gente só reveste as nossas ideias com palavras. E para eles isso não é o mais importante. O importante é a ideia que está por trás das palavras. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, tá certo? Outro chamá-la de centelha anímica, beleza. Um terceiro afirmar que ela é interna, dentro. Um quarto que é externa, etc. E todos terão razão, cada um do seu ponto de vista.
Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas e, todavia, não ser assim. Dá-se o mesmo com a palavra Deus, será. Ele vai explorar conceitos. O princípio de todas as coisas, concordo. O Criador do universo, concordo. A inteligência suprema, tem razão. O infinito, o grande espírito, etc. Mas, em última análise, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, é aquela ordem que Kardec vai dar, primeiro o reino de espíritos mais primitivos, espíritos medianos e espíritos puros, né? Eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Tanto faz. Todas as ciências humanas nos oferecem um mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda a botânica pelo sistema de Linné, de Jussieu ou de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para só nos atermos àquilo que é realmente sério, e não raro, a reflexão nos fará descobrir naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. O Kardec nos diz de maneira clara: a doutrina espírita demanda tempo, amadurecimento, estudo e observação. Mas a gente está aqui para isso, não é mesmo? Até o próximo vídeo.